Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e esse é o nosso canal Ciência da Emoção. Ciência da Emoção que hoje recebe aqui o professor doutor Antônio Djalma. O professor Antônio Djalma é doutor em filosofia e hoje ele vai dar uma palhinha para a gente sobre algo que nos interessa muito do ponto de vista emocional, que é o nosso sistema de crenças, que é o nosso sistema de valores, né? Nós falamos muito aqui sobre o impacto que a emoção tem do ponto de vista biológico do ser humano, mas e aquilo que nós pensamos? E a forma com que nós pensamos? Será que isso tem impacto também no nosso processo emocional? Então, professor Djalma, fale um pouquinho primeiro da sua profissão, um pouquinho do que é ser filósofo. O que é ser filósofo? Às vezes a gente não consegue se autodefinir como filósofo. Nós temos um diploma, um curso de filosofia, mas não necessariamente isso nos define como filósofo. Mas na medida do possível, professor Júlio, a gente tenta sim exercer essa dinâmica do amor ao saber, do amor ao conhecimento, por meio da nossa profissão, como professor. E nesse sentido eu tenho atuado aí, tanto com consultoria, como palestra, como escritor. Escrevi já 3 livros aqui, fazendo propaganda no teu canal aqui já, né? Um livro de Fundamentos da Ética, um livro de Filosofia Antiga, para conhecer os gregos e os temas filosóficos que eles trabalham por lá, e ao mesmo tempo um de Filosofia e Ética para a Universidade Positivo. Diante disso, acho que é importante, né, mencionar que essa minha linha de pesquisa ética, política, teoria do conhecimento, vai de encontro àquilo que nós temos discutido sobre o papel das emoções. Pensar nas emoções diretamente conectado num valor social não é fácil, porque as emoções às vezes nos dominam e a gente age conforme elas nos determinam. O professor Júlio tem explicado um pouco aqui no canal, acompanho o trabalho dele desde longa data, e a gente percebe que nem sempre um valor que eu adquiri como moral, como certo, como errado, é suficiente para que eu possa agir como tal. Eu preciso um pouquinho mais, né, professor? Você sabe que é interessante? Porque a própria emoção é vista dentro da filosofia como um valor e não sempre bem vista, né? É Como é que os verdade. filósofos se referem à emoção desde a antiguidade? É importante mencionar isso porque ao longo da história nós vamos ter alguns filósofos, alguns pensadores como Platão, como Descartes, e eles vão fazer uma cisão radical entre a nossa capacidade racional e a nossa capacidade emocional. E mesmo Platão, na obra A República, ele vai fazer uma caracterização. O tema lá é mais ou menos o tema de uma cidade ideal, como que as pessoas dentro de uma cidade, dentro de uma polis grega, deveriam se organizar para alcançar a justiça. E ele vai fazer uma tripartição do ser humano, dividindo ele em uma alma racional, como se nós somos dotados por uma capacidade racional, uma outra, professor Júlio, emocional, a alma afetiva, emocional, e por último, a alma concupiscível. Palavrão desse, né? Não pode falar palavrão aqui, né, professor? Mas o palavrão das concupiscências tem a ver exatamente com as nossas necessidades físicas, biológicas. O fato é o seguinte, nessa concepção do Platão, a razão tem que dominar a emoção e as necessidades físicas. Por quê? Porque a razão, o filósofo, é o único que consegue encontrar a verdade, a justiça, a bondade. Por isso que você vai ter sempre essa ênfase no aspecto racional e deixando um pouco de lado a emoção, né? Tadinho do Platão, ele nem sabia. Tadinho, né? E o pior é o seguinte, né? Outros pensadores, o próprio Descartes, vai fazer uma cisão mais radical ainda. Vai dizer assim, ó, nós somos substância pensante, razão, res cogitans, né? E uma substância material, física, da qual as emoções fazem parte. E nessa distinção, nessa distinção radical que ele faz, nós vamos ter aí todo 500 anos de história dentro de uma perspectiva cartesiana para dizer, ó, tá vendo? É a razão que tem que te dominar. Você sabe que eu quero até fazer uma sugestão de leitura. Existe um pensador, um neurocientista da nossa atualidade, um português, chamado Antônio Damasio, e ele escreve um livro que leva o título O Erro de Descartes. Essa cisão que o Descartes faz entre razão e emoção, hoje, na neurociência, de uma forma geral, tem feito um trabalho muito intenso para mostrar para as pessoas que essa cisão ela não existe. Muito pelo contrário, sem a razão, a gente não consegue dominar as emoções, e sem que eu entenda as minhas emoções, a minha razão também nos domina completamente, de certa forma. E aí que está um detalhe importante, professor, porque nesse percurso histórico que a gente, né, estuda, a gente vai mencionando essas variações e como a emoção passa a ser um fator
talvez em alguns momentos até mais importante, né? E acho que os autores da atualidade levam-nos um pouco disso. Eu vou citar o Freud aqui de maneira específica porque ele vai mostrar o seguinte: nós tínhamos uma crença de que estávamos sendo senhores de nós mesmos, mas no fundo, tudo aquilo que está no nosso inconsciente é que nos domina. Então nada mais nós somos que um joguete daquelas emoções primordiais, vitais. Então, para mostrar como há uma reviravolta na história no modo como a gente compreende esse papel da emoção e da razão. Você está querendo me dizer que a filosofia de hoje é uma filosofia que está olhando para a emoção como um composto da própria ética? Vou dizer o seguinte, o Nietzsche é um sujeito que vai dizer que a nossa vontade determina a nossa capacidade racional. Você só pensa da forma como pensa, reage aos estímulos e raciocina por causa da sua vontade. Ou seja, um elemento que não é racional, por isso que a ética do Nietzsche é chamada de uma ética irracional, porque ele dá uma ênfase nesse aspecto, né, da vontade para mostrar que é ela que nos determina. Então, no fundo, é um desmascaramento dessa ilusão que nós tínhamos de que era possível dominar os nossos instintos, as nossas emoções por meio da razão. Você sabe que isso me faz lembrar daquele desenhozinho, daquela representação pictórica que nós encontramos na internet, do coração puxando para um lado, do cérebro puxando para o outro, ou os dois numa balança, como se eles estivessem trocando forças, ou estivessem ali fazendo uma espécie de cabo de guerra entre eles, né? Muito bem. Professor Djalma, muito agradecido pela reflexão. Você sempre disponível no canal, né? Sim, precisando. Sempre que quiser. Aliás, já que você está se oferecendo, nós vamos fazer mais 1 ou 2 vídeos aí falando um pouquinho sobre isso. Claro, estamos aí para isso, professor. Obrigado, professor. Um abraço, até mais. Grande abraço. Um abraço.